Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Mais uma vez aqui para a gente dar continuidade na nossa playlist O Evangelho no Lar. E como vocês sabem, o objetivo dessa playlist é justamente oferecer companhia para as pessoas que gostariam de fazer Evangelho no Lar, mas não tem companhia. Então estamos nós aqui, pequenininhos, humildes, mas com o objetivo puro e bacana de oferecer essa oportunidade. Tá bom? Hoje estava olhando no canal agora um pouquinho antes de começar e são 72 vídeos. Esse é o vídeo de número 72, ou seja, já foram 72 encontros de prece nesse canal. E devagarinho a gente vai indo, né? Você vê como é importante a gente continuar fazendo e não fica olhando em volta não. Vai, sabe, foco na vida é tudo. Foca e vai. E as coisas com o tempo vão se organizando, vão se ajeitando, enfim, as coisas vão acontecendo, as coisas vão aparecendo e, enfim, é assim que é a vida. Não existem milagres absolutos assim de, pronto, de um dia para outro, de uma hora para outra, tudo não é assim na vida, tá? A vida a gente precisa de consistência, foco, seguir adiante e a coisa vai acontecendo naturalmente pelas vias naturais e abençoadas da criação. Vamos chamar assim, tá bom? Bom, como vocês sabem, esse Evangelho no Lar é uma proposição espírita. Eu sempre tenho que dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui no canal procurando outra coisa, mas a gente sempre usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de as nossas preces, pelo menos eu tento levar por esse lado, sejam preces ecumênicas, porque eu acho que, independente do credo que você professe, né? Ou seja, da crença que você siga, uma reza não faz mal para ninguém nunca, né? A gente tem que pensar isso. A gente deve respeitar todas as religiões, mas aqui especificamente a diferença talvez é que a gente esteja o tempo inteiro questionando o porquê disso ou porquê daquilo, ainda que na maioria das vezes a gente não entenda. Mas questionar é um processo importante para o nosso entendimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual, né? Então eu mostrei para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui que tem uns verbetes de frases interessantes, psicografadas pela Irene Pacheco Machado. E a gente usa também Sri Prembaba. Nossa, mas Sri Prembaba é do Espiritismo? Lógico que não, né? Mas é um livro que, como a gente gosta de dizer, é um livro de coisas evangélicas, apesar de não ter nada de evangélico nele, né? Não tem nenhum dogma, nenhuma norma, mas pra vocês terem uma ideia, ó, esses dias eu tenho acompanhado na rede social um rapaz que ensina as pessoas a investirem dinheiro sendo pobres. Eu acho isso extremamente evangélico, eu acho isso extremamente evangélico. Por quê? Porque as pessoas que aprendem a economizar minimamente um dinheirinho, elas obviamente vão ter uma melhoria de vida. Elas vão melhorar na vida. Isso é importante, isso é importante. Nossa, mas que horror, dinheiro com religião. É assim que é, eu acho. Eu acho que tudo que a gente pode usar para desenvolver a pessoa, para desenvolver a consciência dela, o entendimento dela, são coisas extremamente importantes, evangélicas, né? Eu, pelo menos, gosto de pensar assim. Tá bom? Bom, como a gente sempre faz a prece, voltando para o nosso foco aqui, né? A gente sempre faz uma respiração para a gente dilatar o nosso, né, corpo energético, vamos dizer assim. Por quê? Quando a gente está em estado de relaxamento, nosso corpo tem uma aura, né? E essa aura se dilata quando a gente está relaxado. E aí, obviamente, a nossa frequência sobe um pouco. E é nessa hora, de frequência um pouco mais sutil, que a gente fica mais apto para receber intuições e insights dos bons amigos que normalmente estão em frequências mais altas, né? Então, assim,
Se tem uma única chance de a gente ficar um pouco mais sutil, por que não fazer? Não é verdade? Então esse é o raciocínio aqui também. Por isso que é tão importante a gente fazer esses 8 minutos de respiração, porque isso naturalmente vai dilatar a nossa aura. Tá bom? Hoje a minha mão não está pintada, mas ela está remendada. Porque eu me machuquei fazendo um trabalho, mas enfim, bola pra frente. É uma parte que interessa, né? Então não reparem, porque isso não é o foco da coisa aqui em si, tá bom? Como é que a gente respira? A gente sempre respira, como vocês sabem, em 3 etapas. Então a gente faz o segura e aí solta. Então a gente deve inspirar 2 vezes, segurar e soltar depois, lentamente, a fim de que a gente consiga baixar os batimentos cardíacos e naturalmente baixar a nossa ansiedade, enfim, tranquilizar a nossa mente, né? Da rotina que normalmente nós temos durante o dia. Tá certo? Então dê a você mesmo esse presente, essa possibilidade de relaxar por alguns minutos, refletir sobre a sua vida, refletir sobre os seus problemas. Isso naturalmente vai te fazer bem. Tá certo? Então vamos lá. Inspira. Inspira de novo. Segura e solta. Nós vamos fazer isso por 8 minutos e aí a gente então começa a nossa prece. Tudo bem? Se você quiser, você pode passar o vídeo aí. Eu não acho importante, não acho interessante isso, mas fique à vontade, tá bom? Então, pelos próximos 8 minutos, nós vamos fazer essa respiração. Continuem respirando, agradecendo só aqui, fazendo um adendo. Agradecendo ao produtor Caleb Fincher, que é o cara que a gente está de música aqui no fundo. Sei que ela fica baixinha, mas às vezes vocês ouvem algumas coisas. Essas músicas estão na descrição do vídeo e vocês podem baixar ou ouvir elas depois da prece, tá bom? Eu vou colocar mais alto enquanto a gente respira e depois eu abaixo ela de novo.
Continuem respirando, só procurem nos próximos minutos imaginar uma névoa branca, uma fumaça, uma neblina branca, saindo dos seus poros, seu nariz, seus olhos, sua boca, enfim. Isso na verdade é uma exteriorização energética, ou seja, a partir disso, quando a gente pensa na nossa energia anímica, né, energia do nosso corpo animal, quando a gente pensa essa energia, essa nuvem soltando da gente, desprendendo da gente, na verdade a gente está jogando essa energia mais densa fora. Isso é muito importante, porque logo em seguida a natureza vai nos energizar com a energia do entorno, e naturalmente ela é um pouco mais sutil do que aquela que a gente acumulou durante o dia. E eu sempre imagino essa energia saindo quando eu estou expirando. Faltando 2 minutos. Muito bem. Finalizando a nossa respiração. E agora a gente pode então começar a evocação dos nossos bons amigos, a fim de que eles possam colaborar conosco nas leituras do dia de hoje, no entendimento dessas leituras. Enfim, que tudo transcorra em paz, né? Vamos lá, então. Humildemente nós pedimos a presença dos nossos bons amigos que aqui se já presentes, que abençoem esse momento, permitindo-nos uma boa prece, cheia de paz, de ótimas vibrações, e que Jesus, em sua infinita bondade, permita que nós possamos, da melhor maneira possível, criar uma egrégora poderosa e positiva, para que ajude aos nossos amigos, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, a aproveitar esse momento de paz e de boa vibração. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
Deixa eu abrir uma página aqui, eu não sei reconhecer onde está, mas estamos na página 130. Sansão, né? Isso é uma Sansão, amigo e membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E ele diz a seguinte mensagem, esse espírito: meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que encontraríeis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos estaríeis de tal maneira acima da matéria que vós espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus com todas as promessas que respondem aos desejos de vossa alma. Deveis vos elevar bem alto para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo sem antes terdes elevado vosso pensamento até Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo sua, porque essa família vós a encontrareis numa outra época em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor, tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se os vossos irmãos vos dessem tudo de que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor e toda justiça. Acreditai que essas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão seu caminho. Elas vos são revolucionárias e obedecem a um traçado que é fixo, invariável. Mas vós, que me escutais, já ganhastes algo. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos atrás. Mudastes de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante na grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado. Assim é que daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou a grandes passos, vede com que rapidez a ideia de justiça e de renovação contida nos ensinamentos dos espíritos são aceitas por boa parte do mundo inteiro. E que essas ideias correspondem a tudo o que existe de divino em vós, e que estáis preparados para uma semeadura produtiva, a do último século, que impactou uma sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas na troca universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, melhor compreendendo e sentindo-se unidos com os irmãos fraternalmente, até os extremos do vosso planeta, se reunirão para se entender e se amar, para acabar com todas as injustiças e todas as causas de desentendimentos entre os povos.
Aqui esse espírito fala naturalmente do amor ao próximo, da importância disso tudo, mas eu acho que tem uma coisa importante já que começa a surgir nos horizontes do futuro em relação ao desenvolvimento do amar ao próximo, que é assim, a gente, eu acho que assim, tudo é energia, isso é ponto. E essa energia vibra, ponto. Agora, a questão é, a gente que é energia, que é matéria, né? Energia condensada, matéria nada mais é do que energia condensada. A gente que é essa energia, a gente está vibrando numa frequência tal, a gente naturalmente está vivendo essa realidade a qual a gente vibra. Zero bronca, a gente está completamente adaptado a essa realidade porque a gente vibra numa frequência específica, né? E eu acho que conforme a gente se desenvolve, a gente vai recebendo novos ditames, novas fronteiras do conhecimento, do amor, enfim, do entendimento universal. E eu acho que Jesus, por exemplo, não poderia dizer há 2000 anos sobre o estudo das frequências. Eu acho que ficaria um pouco complicado demais para ele explicar para aquele povo que mal sabia ler e escrever. Mas devagarinho a gente está abrindo a nossa mente, vamos dizer assim, para o entendimento do entendimento dessas frequências, eu acho. E eu acho que esse que é o novo limiar da espiritualidade, que é quando a gente começa a entender que amando ao próximo, a gente gera uma frequência mais elevada. Entende? Se a gente fosse um pouco mais bondoso, um pouco mais paciencioso, um pouco mais calmo, um pouco mais benevolente, um pouco mais solidário, esse tipo de energia geralmente gera uma vibração de leveza, de liberdade, de entendimento, de acolhimento. Esse tipo de vibração, ela tem uma frequência um pouco mais alta. E quando a gente ama o próximo, ou seja, quando a gente se desprende dos nossos medos e passa a libertar o outro, ou seja, permitir que o outro seja livre, quando a gente faz isso, em qualquer circunstância, porque amar nada mais é do que libertar, é só isso. Quando a gente começa a libertar o outro, seja ele quem for, da tristeza de passar, da tristeza de um momento ruim, ou da fome que o outro passa, ou da falta de entendimento que o outro sofre, ou do preconceito que o outro sofre. Quando a gente se liberta desse tipo de coisa e liberta o outro, especialmente, porque primeiro a gente precisa se libertar para depois libertar o outro. Quando a gente liberta o outro disso, naturalmente a gente sobe a frequência. E essa frequência dessa matéria, a matéria começa a vibrar numa sutilidade maior. E essa vibração mais alta facilita a vida de todo mundo, entende? Facilita até mesmo o acesso de espíritos mais elevados à nossa faixa vibratória. Então por que o mundo é tão difícil, por que a gente vive num mundo onde os seres humanos ainda querem, muitos deles são inconscientes e querem lascar com o outro, para pegar o dinheiro do outro, para explorar o outro? Por que muita gente ainda é assim? Porque naturalmente a gente ainda vive numa faixa vibratória onde existem essas consciências. Por quê? Porque faz parte de nós, está muito próximo da gente. A partir do momento que a gente começar a se mudar, fazer uma mudança interna, naturalmente a gente vai mudar de faixa vibratória, e aí naturalmente a gente vai começar a se afastar desse tipo de gente, seja porque essas pessoas vão desencarnar, seja porque a gente vai desencarnar, e aí num próximo nascimento a gente provavelmente não fica mais compatível com esse tipo de espírito explorador, abusador, inconsciente, né? Então eu acho que essa mensagem de amar ao próximo é justamente só uma diquinha assim, tipo, cara, não entender nada não, faz o que eu tô falando que vai dar certo, entendeu? Isso eu acho isso é o tipo de coisa que é fácil entender, mas é difícil de compreender, né? Mas eu acho que a gente já tem condição de entender que, olha, o caminho é por aqui, é simples desse jeito. Vocês não vão entender porquê, mas faça o que eu estou falando que vai dar certo. É mais ou menos o que
os espíritos querem dizer para nós, né? Que a gente precisa melhorar a vibração. A gente tem uma vibração muito ruim, seja de medo, seja de tristeza, seja de incompreensão, seja de tanta coisa, de dor, seja de... E a gente, de certa maneira, vive num sistema que retroalimenta esse processo. Ah, me ferraram, eu vou ferrar também, né? Então, tipo assim, o cara... Enfim, tem um monte de situação que a gente retroalimenta. E é por isso que a coisa é do jeito que é, né? Estou dizendo que você especificamente faz isso. Estou dizendo que no modo geral é assim que funciona. A nossa faixa vibratória ainda ela é incipiente, vamos dizer assim. Ela é uma faixa vibratória um pouco mais densa. Um monte de coisas a gente não entende, não despertou ainda, enfim. Então é por isso tudo que o mundo é do jeito que é, né? Cheio de coisa que você fala, mas por que é assim, velho? Por que não é diferente? Outro dia eu vi um cara falando que ele conversava com extraterrestre, e você pode acreditar ou não, enfim, não importa. Eu também, sinceramente, não acredito muito. Em muitos casos, 90%, 95% eu não acredito. Mas aí o cara falou assim, então, e o extraterrestre me disse o seguinte, que não entende por que os seres humanos, por exemplo, comem coisas que eles sabem que faz mal para eles. Isso para mim fez um sentido assim alarmante, porque é verdade. A gente sabe que um monte de coisa que a gente come faz muito mal pra gente, mesmo assim a gente come. Que é prova mais cabal de que a gente realmente não tem acordo com a gente, né? Tipo, a gente sabe, por exemplo, vou dar um outro exemplo, cigarro. A gente sabe que faz mal. Sabe que faz mal. Por que a gente fuma? Por quê? A troco de quê? Você quer o que com isso? Então aí, né? Só pra gente refletir sobre isso. Eu vou fazer essa prece hoje ainda, pedindo uma prece, terminar a sequência, na verdade, né? Com prece para os desencarnados, tá bom? Nós já passamos a fase do ano, já estamos começando o ano com tudo aí, né? Eu particularmente já trabalhei 2 dias aí nesse ano, pesadamente. Vou trabalhar amanhã, então assim, o ano já começou. Eu gostaria de pedir ainda hoje para a gente fazer uma prece para os desencarnados. E vamos ver se me surge alguma intuição para o próximo vídeo para a gente fazer a prece pública, a tal da prece pública, tá bom? Então vocês me acompanham nessa? Vamos lá? Então, humildemente, nós pedimos aos bons espíritos que nos amparem, nos ajudem e nos orientem. Gostaria de pedir também que esses nossos bons amigos possam manipular essas energias que oferecemos agora para que elas possam ser usadas no amparo aos nossos irmãos desencarnados, que ainda com pensamentos incompreendidos sobre vingança, sobre perseguição, sobre não compreensão, enfim, sobre tristeza, ou ainda consciências em surto, que têm os seus ciclos de pensamento repetitivos, em vórtices intermináveis, que eles possam ser ajudados pelos bons espíritos, que essas energias que nós oferecemos agora possam romper com esses ciclos e eles possam ser ajudados. Pedimos humildemente o vosso amparo, oferecemos humildemente o nosso respeito a essas consciências e pedimos que o melhor possa acontecer a partir de agora e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E aí o espírito de Jacó comenta: Pedro, no dia em que foi convidado a dar prova de amor ao cristianismo, ele, que já tinha falhado ao negar 3 vezes o Mestre, ofereceu o seu corpo cansado para enfeitar a cruz de amor e coragem dos cristãos. Aí vem outro verbete que eu vou ler, tá? E o futuro, irmão, né? Pergunta. Aí vem o Espírito dizendo: procurando antecipar os fatos, esquecemos de viver o presente. E tudo o que deixamos de fazer no hoje, no futuro, nos será cobrado. É importante dizer aqui uma coisa que me ocorreu aqui agora, que é muito importante, né? A gente só tem o presente. O passado já foi. E o futuro nós não temos. Nós somos energia. Energia vibrante. E essa energia, independentemente da frequência que vibra, ela está vibrando em algum lugar no espaço. Se a gente estiver colocando o nosso foco, ou seja, a nossa intenção no futuro, nas coisas que nós ainda não temos, nas coisas que poderiam ser e tal, e tal, e tal, nós teoricamente estamos desperdiçando esse tempo presente. Da mesma modo, se a gente olha para trás e fica lamentando o que poderia ter sido, nós estamos colocando a nossa intenção também lá atrás. Então, assim, é mais ou menos aquela parábola dos talentos, né? Que Jesus vai lá, dá um talento para um, 2 para outro e 3 para o outro. Obviamente ele deu 3 talentos para quem tinha mais, né? A pessoa mais tarimbada, vamos dizer assim, recebeu 3, o outro 2 e o outro 1. E aí cada um faz aquilo, né? Segundo a sua competência. O fato é que se nós vivemos com a nossa mente perturbada, ou lá no futuro, ou lá no passado, que é uma abstração, naturalmente nós estamos desperdiçando esses talentos, que é ser feliz no presente, usar esse tempo para fazer coisas boas para nós primeiramente, e depois para os outros, né? Porque às vezes a gente, quando fica olhando para uma pessoa caridosa, acho que a gente tem que ser caridoso primeiro com o outro antes da gente. Isso é um erro. Primeiro a gente vai fazer caridade com a gente, depois a gente pode fazer pelo outro. O próprio Jesus já diz isso, né? Em várias passagens. Então é assim, uma pessoa doente, ela não pode ajudar o outro, né? Ela pode fazer um evento de ajuda, mas ela não pode ajudar, porque se o tempo inteiro ela está doente, ela precisa de ajuda. Então assim, se eu tentando ajudar os outros, eu adoeço, eu não vou conseguir continuar a minha tarefa de ajudar o outro. Então assim, primeiro sou eu, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu resolvo a minha vida. E aí sim, aí você vai lá e ajuda o outro com total desprendimento. Mas você pode ajudar, você não pode sofrer a dor pelo outro, você pode ajudar, né? E isso é que é o bacana, quando você consegue entrar nesse equilíbrio, entende? Quando você se desfavorece para ajudar o outro, está errado, né? Porque senão, se você fizer isso o tempo inteiro, você vai acabar doente, você vai acabar enfraquecido, você vai acabar prejudicado. E aí quando você for para o fundo do poço, você simplesmente não vai conseguir mais ajudar ninguém. Então você tem que ter essa responsabilidade com você também,
entende? Que está tem diretamente a ver com a parábola dos talentos e tem diretamente a ver com o fato de que você tem que ser feliz para você ter condição de ajudar alguém. Você tem que cuidar de você, da tua vida primeiro. E eu sei que isso é uma fala muito polêmica, porque normalmente o cristianismo judaico-cristão, vamos chamar assim, ele coloca um peso muito grande na caridade, como se você devesse ir até até o limite, até o seu limite ajudando o outro. Isso é um erro. Esse sofrimento ele não tem que existir. Naturalmente ele vai acontecer nesse embate da sua realidade mais favorecida em detrimento da realidade do outro. Isso vai acontecer em algum momento, mas você ficar numa situação ruim para ajudar alguém, isso não é legal, isso está errado, isso é um desequilíbrio. Isso tem a ver com trauma, tem a ver com educação, tem a ver com uma série de coisas que aí a gente é assunto para outro vídeo, né? Mas a gente precisa estar bem para a gente poder ajudar os outros. Pelo menos eu acho que é isso. Hoje eu penso assim, tá bom? Isso pode mudar, zero bronca. Bom, então a partir disso, vamos fazer uma prece então por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades, a fim de que os bons amigos nos ajudem também, tá certo? Então você pode aí começar a mentalizar os seus problemas, as suas necessidades, porque a espiritualidade vai saber exatamente qual pedra do quadro de xadrez mexer para que o necessário na sua vida aconteça da melhor maneira possível, tá certo? Então vamos lá? Dessa maneira pedimos aos bons amigos que possam nos ajudar humildemente naquilo que nos for necessário, a fim de que o melhor aconteça em nossas vidas. Que nós possamos nos libertarmos dos nossos medos e que sejamos felizes em nossas escolhas. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Para concluirmos a prece de hoje, vamos lá numa leitura aqui do Sri Prembaba para nos inspirar. Quem é você? Toda entidade humana que encarna nesse plano sofre um choque de desamor. Isso faz parte do jogo aqui na Terra. Mas é importante conseguirmos agir menos como vítima, compreendendo por que precisamos passar por determinada situação. A meta principal da vida é responder a pergunta: quem sou eu? Mas a resposta para essa pergunta só chega quando nos libertamos do passado, indo além do jogo de acusações. Então, quando pudermos sentir gratidão por tudo e por todos que fazem ou fizeram parte de nossas vidas, podemos reencontrar a nossa verdadeira identidade.
Só vou ler essa frase. A meta principal da vida é responder a pergunta: quem sou eu? Mas essa resposta só nos chega quando nos libertamos do passado, indo além do jogo de acusações. Ou seja, eu sou assim porque o meu pai. Eu sou assado porque naquela época. Eu sou assim porque uma vez a minha mãe. Eu sempre quis, mas nunca deixaram. É verdadeiramente um jogo de acusações, o qual a gente precisa refletir e entender que, em função da nossa vibração, nós estivemos exatamente no lugar em que precisávamos estar. Porque essa força magnética poderosíssima ela nos expõe a situações em que nós ficamos suscetíveis a uma ou a outra coisa. E às vezes nós somos vítimas, sim, de situações. Não dá pra dizer que tudo é porque está escrito. Não, não é isso. Se eu pego um carro e corro 160 por hora e bato o carro e me lasco, é porque isso é o meu livre-arbítrio, eu fui porque eu quis. Existem outras situações que, por exemplo, você nasceu numa família onde é todo mundo briguento, grita e tal. Vai ver porque em algum momento a gente estava vibrando alguma energia que nos levou para aquilo ali. Mas eu não estou feliz, eu não gosto disso. Tá bom, então você tem que sair desse meio, é outro papo. Mas talvez esse convívio fosse necessário para que talvez você também precisasse tomar uma decisão. Ou seja, talvez precisasse de haver um aprendizado a respeito disso. E aí você vai para os dois lados. Ou você se junta com aquele pessoal e vira um briguento, não sei o que lá, ou você pode escolher o outro lado, que é o que? Eu saio desse núcleo familiar entendendo profundamente que isso não serve para mim. E aí eu tomo uma decisão. E ainda existe aquela outra vertente, que é eu posso ser vítima de uma situação. Por exemplo, sei lá, a atitude do outro me provoca, me gera um mal. Também tem essa situação, porque aí é o livre-arbítrio do outro inferindo sobre a sua vida. Também existe. E aí necessariamente você não tem culpa de nada. Mas para a gente se entender nesse universo de situações, a gente precisa o tempo inteiro se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para a gente ter uma pequena chance de entender o que a gente veio fazer aqui. Então acho que isso tem diretamente a ver com uma reflexão importante sobre quem nós somos. Tá certo? Então que a gente reflita sobre isso. Agradeço demais a presença de vocês aqui, que a gente possa em breve se ver novamente, fazer mais prece e seguimos adiante aí com a nossa playlist. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Até a próxima, gente.